Quando você ouve falar na palavra gênio, quem vem logo à sua cabeça? Albert Einstein, Stephen Hawking ou Da Vinci? A humanidade é repleta de gênios, e eles estão espalhados nas áreas de exatas, humanas e biológicas. A genialidade de algumas pessoas contribuiu tanto para suas áreas que os tornou eternos. Mas o que faz um gênio ser um gênio? Por qual motivo eu e você não somos pessoas superdotadas? A resposta provavelmente está aqui. Eu sou Uriel Martins e você está no canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para você a diferença de um cérebro de um gênio e o seu. A inteligência é o que faz o ser humano evoluir e se sobressair sobre os outros animais. Graças a ela, nós conseguimos desenvolver uma linguagem, ferramentas e somos capazes de passar adiante todos os conhecimentos. A genialidade é algo muito subjetivo, já que uma pessoa pode ser considerada um gênio na física ou na matemática e não ter nada de conhecimento na área artística. Da mesma maneira, o oposto também pode acontecer. Mas isso não impede as pessoas de tentarem catalogar as pessoas por sua capacidade mental. Uma das formas de se medir o quão é inteligente uma pessoa é pelo meio do quociente da inteligência, ou o famoso teste do QI. Acredito que você já tenha ouvido falar. Essa forma de se tentar mensurar a inteligência de alguém foi proposto pela primeira vez em 1912 pelo psicólogo Wilhelm Stern. Depois dele, vários pesquisadores começaram a desenvolver fórmulas e testes de maneira a tentar catalogar quem eram os gênios, os inteligentes, as pessoas comuns e as de raciocínio lento. O problema é que esse teste é bastante polêmico e não é considerado eficaz por muitos cientistas. Para muitos, é complicado e às vezes até impossível medir em uma espécie de um teste a inteligência de uma pessoa. Como já falamos antes, a própria definição de gênio é algo muito subjetivo. Alguém pode ser um gênio, por exemplo, na música e ser muito, mas muito ruim na biologia marinha. Então, como podemos mensurar essa tal da inteligência em um teste? Por isso, muitos pesquisadores são a favor de fazerem testes específicos e não generalistas para se definir essa questão. Mesmo assim, ao menos no imaginário coletivo, o QI é algo muito valioso. Já para a Mensa, a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de alto QI do mundo, um gênio é uma pessoa com um QI igual ou superior a 98 pontos. Certa vez, Stephen Hawking resolveu testar a ideia de que qualquer pessoa pode ser um gênio. O objetivo era conseguir encontrar respostas de coisas complexas, como podemos viajar através do tempo? Para o psicólogo Frank Lawless, diretor de testes da supervisão da Mensa, mesmo que você consiga responder perguntas como essa, isso não te transforma em um gênio. Albert Einstein, por exemplo, provavelmente teria saído muito mal em um teste desses de QI. Lawless diz que esses testes fazem com que as pessoas pensem em outras respostas em vez de focar na resposta correta, deixando-as completamente confusas. E se o próprio supervisor da Mensa afirma que o teste deixa algumas pessoas confusas, quer dizer que talvez ele não seja realmente o ideal. E se o teste de QI não determina a genialidade de ninguém, o que determina? O que faz de uma pessoa ser um gênio? Existe algo físico ou comportamental? Primeiro, você precisa entender que o tamanho do cérebro não tem nada a ver com inteligência, pois geralmente o cérebro das mulheres são menores do que o dos homens. Porém, elas possuem o mesmo potencial de se desenvolver quanto eles. Por causa disso, pesquisadores costumam estudar a fundo o cérebro das pessoas vivas e também daquelas que já morreram. Uma dessas pessoas que já se foi é Albert Einstein. Após sua morte, o seu cérebro foi examinado por vários neurologistas e pesquisadores que procuravam respostas para a sua inteligência. Até hoje, existem pesquisas em relação ao físico. Uma dessas pesquisas foi liderada pela pesquisadora Dean Falk, da Universidade da Flórida, lá nos Estados Unidos. Segundo a pesquisadora, o arranjo do cérebro do físico era muito incomum. Suas circunvoluções, por exemplo, possuíam padrões muito diferentes.
As circunvoluções são as dobras que o cérebro possui e que também são popularmente chamadas de sulcos. Elas existem graças à evolução da nossa espécie para aumentar o tamanho do cérebro. Os nossos antepassados, há centenas e centenas de milhares de anos atrás, estavam evoluindo intelectualmente e, com isso, o cérebro também aumentava de tamanho. Porém, o crânio impedia que ele se expandisse muito. A solução foram essas dobras no órgão, o que conhecemos como circunvoluções. E no caso de Einstein, elas apareciam em maior número no seu córtex pré-frontal, o que também bate com a pesquisa da Universidade da Califórnia. Além disso, os seus lobos parietais eram muito assimétricos. Isso facilitaria a sua grande habilidade com ferramentas matemáticas. Então é possível prever que alguém será um gênio apenas pela genética? A resposta é talvez. As pesquisas nessa área ainda não chegaram a respostas conclusivas. Desde o final do século XIX e início do XX, diversos cientistas tentam entender se o nosso DNA pode identificar que alguém será genial. Eugenistas como Lewis Terman eram defensores ferrenhos de que as pessoas já nasciam com a inteligência. Dessa forma, eles procuravam alguma característica global nos superdotados. Dean Keith Simonton, um professor de psicologia da Universidade da Califórnia, diz que é muito difícil conseguir identificar um gênio. Ele formulou uma teoria de que todos os gênios partem do mesmo processo geral para fazer sua contribuição para a humanidade. Primeiro, eles buscam as ideias. Depois, eles fazem questionamentos e começam uma longa série de tentativas e erros. Depois desse processo todo, eles acabam encontrando uma solução que pode servir para resolver o problema de milhões e milhões de pessoas. Para tentar compreender quais elementos tendem a produzir cérebros criativos, a psiquiatra e neurocientista Nancy Anderson, da Universidade de Iowa, resolveu usar a ressonância magnética funcional para medir a atividade cerebral e detectar mudanças associadas ao fluxo sanguíneo. 2 grupos foram criados e todos tinham QI médio de 120, considerados extremamente inteligentes. Os participantes realizaram algumas atividades enquanto as análises eram feitas, como associação de palavras, de imagem e reconhecimento de padrões. E o resultado? As pessoas que eram mais criativas tinham atividades mais fortes em seus córtices de associação. Para quem não sabe, essas são as regiões mais desenvolvidas do nosso cérebro humano, que nos ajudam a entender e usar as informações sensoriais, como a motora, a auditiva e a visual. O estudo então tentou descobrir se havia outra ligação em comum sobre os cérebros criativos. Para Anderson, algumas pessoas podem ver o que outros não podem, e esses indivíduos são chamados de gênios criativos. Porém, também foi descoberto que entre as pessoas mais criativas, os casos de doenças mentais eram bem maiores. Entre essas doenças mentais estavam depressão, alcoolismo, ansiedade e até transtorno bipolar. Mas e aí? Será que essas doenças mentais contribuem para a genialidade dessas pessoas? Essa informação também foi confirmada por um outro estudo. Uma pesquisa publicada pela revista Nature Neuroscience tentou justamente responder esta questão. Os pesquisadores utilizaram os dados de DNA de 86 mil pessoas e começaram a observar as variações genéticas. Eles identificaram algo diferente em um grupo de 1000 pessoas. Essas pessoas tinham maior tendência a terem o desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, por exemplo. E o detalhe desse grupo? Todas essas pessoas estavam ligadas ao ramo da arte e eram pessoas extremamente criativas. Ou seja, ao menos uma identificação de que os gênios artísticos podem ser resultado de sua genética. Ufa! Muita coisa para processar, não é? Então vou fazer o seguinte, eu vou compilar tudo o que eu falei até agora nesse vídeo. Ainda existem muitas pesquisas a serem feitas a respeito dos cérebros dos gênios. Até agora, algumas características vêm batendo em várias delas. A primeira é que geralmente os gênios possuem mais circunvoluções que as pessoas comuns. A segunda é que o lobo parietal
dos superdotados, que é geralmente maior e assimétrico. A terceira característica é de que os gênios das artes possuem uma tendência maior a terem doenças psiquiátricas. Agora, a quarta característica, que eu ainda não citei, mas vou citar, eu vou fazer então um resumo para que você possa entender. A autópsia feita no cérebro de Einstein também revelou outras coisas anormais, como a quantidade de células gliais. São essas células que proporcionam nutrição aos nossos neurônios. Pensa-se que os neurônios recebem mais energia, então, consequentemente, o processamento de ideias é realizado com muito mais eficácia. Já a quinta característica envolve os receptores da dopamina. As pesquisas já mostraram que os gênios têm menos receptores de dopamina no cérebro. As informações das partes sensoriais do cérebro acontecem no tálamo, onde são filtradas e enviadas para o córtex. Quem regula tudo isso? Isso mesmo, os receptores da dopamina. No cérebro dos gênios, como eles têm menos receptores de dopamina, os sinais neurais são inibidos e isso faz com que informações consideradas inúteis sejam canceladas. Essa escassez de receptores faz com que os gênios considerem soluções incomuns para os problemas que os cérebros normais desconsideram. Depois de todos esses fatos, podemos concluir que existem algumas diferenças entre o cérebro de pessoas que são geniais e de pessoas comuns. Entretanto, o que faz de alguém um gênio ainda vai permanecer um mistério por muito tempo. E você, acredita que realmente existe uma grande diferença do cérebro de gênios e das pessoas comuns? Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro nos próximos vídeos da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.